Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Salmos de número 34, versículo 1. A paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha neste momento no culto no seu lar, a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, você que está em casa, quem sabe você que está em trânsito, viajando ou quem sabe trabalhando e pode estar acompanhando este culto no seu momento de trabalho. E talvez você que esteja aí nos presídios ou nos hospitais, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, é o nosso desejo. Estamos aqui em mais um encontro semanal na sua escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã, nos encontramos aqui para estudar mais uma lição da escola dominical. E hoje, nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de ir para a 5ª lição desse trimestre. Nós vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por este domingo, agradecer por sua vida. Talvez você não tenha ainda tido tempo de hoje de manhã, por conta do ativismo ou de alguma outra ocupação, parar um pouquinho para louvar a Deus pela sua vida, pela sua existência. A palavra do Senhor diz que nós nos movemos, nós existimos e até respiramos, porque é o Senhor que nos dá condição para isso. Então, nós temos motivos de sobra para dobrar os joelhos todos os dias de manhã e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo fôlego que Tu tens me dado. E nós vamos fazer isso agora. Se você, por algum motivo, não fez, chegou a oportunidade de agradecer a Deus por sua vida, por sua família e pedir as suas bênçãos sobre nossas vidas. Então, vamos orar? Oremos então. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho, queremos Te louvar, Senhor, por esta manhã de domingo, por este momento tão especial que nos concedes a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu doce e meigo Espírito Santo, nesta manhã, nos conduza, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que entendamos, ó Deus, o Teu propósito, para que possamos compreender a Tua Palavra. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, que nos dá condições de falar, e por isso nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ser conosco, abençoa aqueles que estão de perto, nos acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação, aqui na capital, em Pernambuco, do Recife, pelo Canal 14, e por meio de todas as repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Aqueles que nos acompanham pelas plataformas da internet, Senhor, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, Instagram, enfim, abençoa também da mesma forma. Continua conosco, nos ajudando, nos dando graça, força, para que possamos fazer a Tua vontade. Abençoa a nossa família, nosso país, traz paz a Israel, Senhor. Eu Te peço pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, Te peço pela vida, Senhor, também do pastor Nadi Jackson Saraiva, o superintendente aqui das escolas dominicais em Pernambuco, bem como toda a equipe da Rede Brasil. Abençoa-nos em tudo, é o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Chegou o momento de louvarmos a Deus, como sempre fazemos, e eu quero lhe convidar a pegar a sua harpa cristã e louvar a Deus. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o presbítero, nosso irmão Jailson. Eu vou convidar o servo de Deus para fazer isso, enquanto você pega a sua harpa e vamos louvar a Deus. Presbítero, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, aleluia, que bênção, que motivo de celebração, estarmos aqui mais um domingo na presença de Deus, louvando o seu santo nome e aprendendo a sua santa palavra. Queremos agradecer a oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, também agradecer ao escalado, ao pastor presidente. Vamos com muita alegria, desprendimento, e pare tudo que você estiver fazendo agora, vamos cultuar ao Senhor, independente do lugar onde você estiver, vamos louvar a Deus. Se você pode fazer isso agora, não se negue, louve ao Senhor. Deus tem uma palavra para nós também por meio dos louvores. O primeiro hino é o de número 84, o grande eu sou. Esse hino nos revela que o Senhor está conosco, que nós não devemos ficar perturbados, angustiados, preocupados, porque temos um grande eu sou, que só basta que nós
tenhamos uma postura de oração, pedindo, batendo, e Ele promete nos responder com fé, com vitória, com milagres. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, glória a Deus. São essas palavras que nos encorajam. O nosso Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hino de número 126, bem-aventurança do crente. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor,
com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e mostrar nossa alegria, nossa satisfação e dizer como é bom estar na escola bíblica dominical aprendendo sobre a palavra de Deus. E hoje nós temos uma lição, a lição de número 5, que vai aparecer agora na sua tela, e o título da lição 5 é esse: o juízo contra Sodoma e Gomorra. E o nosso textuário diz o seguinte: nosso textuário está localizado em Gênesis capítulo 18 e o versículo número 32. Nos acompanhe nessa leitura. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruireis por amor dos 10. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Então essa é a leitura do textuário, a leitura também da verdade prática, e nós temos a leitura bíblica em classe. Eu quero convidar você para nós lermos junto. Vai aparecer na sua tela, mas se você tiver a sua Bíblia aí em mãos e fácil, abra a sua Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 32. Nos acompanhe nessa leitura. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não apouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não me destruireis, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes e disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruireis por amor dos 10. Meu amado irmão em Cristo Jesus, essa foi a nossa leitura bíblica em classe, e eu
Quero agora convidar você para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração, chegar diante do trono da graça, chegar diante de Deus. Vamos falar com Ele, vamos colocar as nossas necessidades. Você pode nos acompanhar nessa oração. Deixa eu te dizer algo, nesse dia de domingo tão bonito que Deus está te dando a oportunidade de estar vivo, estar participando desse programa. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nos acompanhe nessa oração desse momento. Pai eterno, Pai querido, Deus das infinitas misericórdias, como é bom estar aqui na tua casa, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom sentir a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai eterno, nos ajuda, nos abençoa, abençoa cada aluno que está participando dessa programação, cada telespectador, os que estão no Brasil, os que estão fora. Usa de misericórdia com os teus filhos, fala aos nossos corações, transmite a tua palavra aos nossos ouvidos, nos ajuda a praticar tudo aquilo que será ensinado. Nós te pedimos, nós te rogamos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você sabe que a Escola Bíblica Dominical é um culto. E no culto tem os louvores, já louvamos. No culto também tem a ministração da Palavra de Deus. E daqui a pouquinho a Palavra de Deus será exposta, será aqui ministrada aos nossos corações. E o Espírito Santo falará conosco. Mas um culto também tem um momento importante. O culto tem um momento da oferta, o momento do ofertório. E o momento da oferta é um ato de adoração a Deus. Lembre disso, um ato de adoração a Deus. A gente adora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e também com o pagamento dos nossos votos. Agora, faça isso com coração voluntário, faça isso como ato de adoração, faça isso com amor no coração. E faça também com alegria. E eu quero ler um texto bíblico nessa manhã de domingo com vocês. Você pode nos acompanhar, um texto que demonstra tudo isso que nós estamos falando aqui. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. Preste bem atenção no texto bíblico. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu frisar somente a última parte desse versículo. Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça com alegria, faça com coração voluntário, faça com um ato de adoração. Deus vai te abençoar como já tem te abençoado também. E a Rede Brasil, ou seja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está distante, não tem a disponibilidade de vir à casa de Deus para cultuar e até ofertar, ela vem disponibilizando alguns canais e o primeiro canal que aparece agora na sua tela é o QR Code. Você está vendo que logo abaixo tem um CNPJ, eu vou ler para você, 10.632.404, 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Você também está vendo algumas contas bancárias aqui ao lado. Mas lembre, todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E nesse momento, meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Pai Celestial? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos fazer uma oração de agradecimento pelo pão que chega nas nossas mesas. Vamos orar também por aquelas pessoas que estão desempregadas. Posso estar falando para uma pessoa que nesse momento está precisando de uma porta de trabalho. Onde você estiver, se você pode orar, se você pode chegar diante de Deus, vamos orar juntos, nos acompanhe. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, como é bom, Pai, estar diante de Ti, como é bom te agradecer pela vida, te agradecer pelo pão, pelo alimento. Recebe a nossa gratidão, que também se faz representar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos votos que nós estamos pagando. Abençoa esse teu servo que nesse momento está fazendo esse depósito. Que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida dele. Pai, usa de misericórdia com esse que nesse momento está de joelho, clamando e pedindo uma porta de trabalho. Faz um milagre, meu Deus, nessa manhã de domingo. Estende a tua mão poderosa, abre uma porta de trabalho dos teus servos. Assim nós te pedimos e te rogamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus e louvando a Deus na beleza da sua santidade. E nesse momento nós vamos ouvir mais um hino. E o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar
para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Hino de número 186. Neste hino, que tem por título de Valor em Valor, ele expressa o nosso desejo de andar em conformidade à vontade do Senhor todos os dias. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até o dia em que Ele nos chamar. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Podemos louvar a Deus, exaltar o seu nome, mas não somente isso, também podemos contribuir para a manutenção da obra de Deus, que foi isso que acabamos de fazer, não é? Todo aquele que contribui com o coração aberto, certamente agrada ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E foi isso que acabamos de fazer, enquanto o nobre presbítero, irmão Jailson, que está aqui conosco, estava louvando a Deus, você estava aí contribuindo. E se não fez ainda, dá tempo. Pegue aí o seu smartphone e contribua para que esta obra não pare, para que ela continue prosperando e alcançando mais vidas em nome de Jesus. Como já foi dito pelo nobre professor Jonas Santana, foi apresentado aqui toda a estrutura da lição, mas é possível que você não tenha acompanhado no momento da apresentação, e para que você se situe e saiba o que nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar a lição de número 5. Hoje, dia 3 de maio do ano de 2026, que tem como título a lição O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Está aí na tela do seu televisor para você nos acompanhar. O texto áureo está em Gênesis 18 e verso 32, que diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, 32. A verdade prática nos diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem
misericórdia. Muito bem, esta é a lição que nós vamos tratar a partir de agora, a lição de número 5, não é? O tempo corre velozmente, nós começamos esse trimestre há pouco tempo atrás e já estamos na 5ª lição. Estamos nos aproximando aí quase na metade do trimestre, né? Já que são 13 lições, seria a metade mais ou menos aí a lição 6 ou a lição 7. Então nós já estamos quase na metade do trimestre, o tempo voa velozmente, não é? E a lição de hoje, como já falamos, fala sobre o juízo contra 2 cidades, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Eu quero lhe convidar, você que não tem a lição bíblica em mãos, como nós estamos com ela aqui, eu quero lhe convidar a abrir a sua lição, se você a tem, e se não, acompanhar conosco na tela do seu smartphone, do seu televisor, do seu tablet, da sua televisão, por onde você esteja acompanhando. Vamos ler aqui o que diz a introdução da nossa lição. Diz assim: nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. A palavra-chave desta lição de hoje é a palavra juízo. É o principal tema desta lição de hoje. E quando nós paramos para pensar sobre juízo, nós devemos ter em mente de que Deus, ele é amor, mas também este Deus que é amor, ele também é justo. E por ser justo, ele pratica a justiça, independentemente de quem quer que seja. Nós estudamos em lições passadas, desde o capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 é quando Deus tem ali um encontro com Abraão, e no capítulo 12 a Bíblia diz que Deus o chama para sair da terra, da sua casa e da sua parentela e para uma terra que o Senhor mostraria. E os capítulos 13, 14 e 15, Deus se apresenta a Abraão e ali no capítulo 15, no capítulo 12 e no capítulo 15 é feita uma promessa. Essa promessa é confirmada no capítulo 15, a que foi feita no capítulo 12. Mas entre estes capítulos nós vamos perceber de que a história de Abraão nos traz aqui alguns importantes pontos que precisam ser destacados. E o primeiro ponto, como já vimos em lições passadas, eu não quero aqui ser redundante, mas apenas relembrar, o texto nos diz de que Abraão, ele sai da terra, ele sai da casa do seu pai, mas ele não deixa de levar sua parentela. A ordem de Deus, a orientação de Deus foi claríssima, são 3 níveis. Sai da tua terra, ele saiu da terra. Sai da casa do teu pai, ele saiu da casa do seu pai. Mas o Senhor disse, e sai do meio da tua parentela. Isso ele não fez. Por que ele não fez em uma totalidade? Porque ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. E essa lição de hoje está, de alguma forma, relacionada a essa atitude de Abraão, na época chamado ainda de Abrão, já que seu nome é mudado no capítulo 17 de Gênesis. E por conta dessa ida com Abrão, lá na frente nós vamos perceber que os pastores de Ló vão ter algumas dificuldades com os pastores de Abraão e vão se dividir. Ló vai escolher ir para as campinas de Manre e Abrão, permanece na terra de Canaã. E todos nós sabemos de que a pessoa de Ló, juntamente com sua família e seus pastores, foram para a terra de Sodoma e Gomorra e lá eles foram prósperos. A grande observação que precisa ser feita aqui é que esta terra, ela tinha beleza física, ela tinha beleza palpável, mas ela não tinha beleza moral. Eram terras, Sodoma e Gomorra, que eram bonitas por fora, mas feias por dentro.
porque os habitantes destas terras, eles eram pessoas que viviam uma prática pecaminosa cada vez mais pior. A Bíblia nos diz de que lá a violência, a prostituição, a devassidão moral aumentava cada dia ao ponto da ira de Deus chegar contra aquelas cidades. E Deus decidir dar um cabo ao que estava acontecendo, ou um término, acabar com aquelas cidades. E aqui é onde entra a lição de hoje, porque essa lição de hoje nos vai mostrar no capítulo 18 do livro de Gênesis, que o Senhor aparece a Abraão. O texto nos diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da cidade, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. O versículo 3 diz: e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de seu servo. Aqui a gente precisa fazer uma observação, e a observação que a gente precisa fazer aqui é que o versículo 1 nos diz que apareceu-lhes o Senhor. E a palavra Senhor aqui, na maioria das Bíblias em português, a versão que nós estamos utilizando, que é a versão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, é a versão corrigida. E essa versão aparece aqui o nome Senhor, tudo em maiúsculo, o que nós chamaríamos de caixa alta, né? Tudo maiúsculo. E quando isso acontece na Bíblia, é uma indicação de que no texto hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, lá aparece 4 letras hebraicas, que é chamado de tetagrama. Tetragrama. Tetra de 4 e grama de letras. 4 letras. E que letras são essas? A letra Yud, Re, Vav, Re. Essas 4 letras, elas apontam para o nome do nosso Deus, o nome do Eterno, que na maioria das vezes, na leitura do hebraico, os judeus, em reverência ao nome de Deus, nem chamam pelo nome que está ali, até porque é quase que impronunciável. Haja vista de que nós não temos como saber qual era a pronúncia dessa palavra há 4.500 anos atrás. É como se essa pronúncia fosse sendo perdida aos poucos por conta da reverência que os judeus sempre teve ao nome de Deus. Eles evitam chamar o nome de Deus para não cometer nenhum tipo de pecado de blasfêmia contra o Senhor. Então ele substitui, toda vez que aparece o tetagrama, eles chamam de Adonai, por exemplo. E aqui aparece esse tetagrama, indicando de que foi o próprio Deus quem apareceu a Abraão. É o que na teologia nós chamamos de teofania. E o que seria a palavra teofania? É a junção de 2 termos gregos. Primeiro, o termo theos, que alguns chamam de theos, que é a palavra Deus. E a segunda expressão é a expressão phanem, que quer dizer aparência, forma. Então Deus se apresentou em forma humana a Abraão. Por que é que eu estou dizendo isso já de início? Porque aqui existe algo importante que precisa ser dito. Foi o próprio Deus que apareceu a Abraão lá em Gênesis 12, que nós não sabemos como foi que ele apareceu. Apenas o texto diz do capítulo 12 do livro de Gênesis, só para recordar aquilo que nós já estudamos em lição passada, versículo 1 que diz: ora, o Senhor, e aparece Senhor mais uma vez em caixa alta, é a mesma palavra, né, o tetagrama, o Adonai. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui no capítulo 12 diz que o Senhor apareceu a Abraão, mas apareceu como? Nós não sabemos. Pode ter aparecido em forma de uma visão, pode ter aparecido em forma de sonho, por meio de um sonho, pode ter aparecido como apareceu para Moisés, como está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1, que o texto diz que Moisés olhou para aquela sarça
que ardia, mas não se destruía, não queimava, né? O fogo estava ali, mas ela não se desfazia. E Moisés ouvia uma voz que dizia lá de dentro: eu sou o que sou, que fala contigo, Moisés. Capítulo 3 diz isso, que Deus disse a Moisés, e disse o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. A palavra ali, eu sou o que sou, aponta diretamente para a sua divindade, era o próprio Deus falando com Moisés. Então ali há uma aparição, Moisés vê Deus em forma de um fogo em uma sarça, o que na teologia, quando Deus se manifesta em formas de elementos da natureza, como fogo, água, trovão, relâmpago, vento, é o que na teologia chama-se de xenofania. Nós não sabemos se foi dessa forma que Deus apareceu para Abraão, no capítulo 12. Mas no capítulo 18 não há dúvida de como foi que Deus apareceu, porque o texto diz de que ele apareceu junto com 3 varões, ele apareceu com mais 2 varões, ou seja, 3 homens. Então aqui está claro de que essa teofania, ela foi uma aparição em forma humana. O próprio Deus foi visitar a tenda de Abraão. E aqui é preciso a gente fazer uma pausa para explicar de que se essa teofania lá nos Carvalhais de Manre aconteceu, isso indica claramente de que essa aparição do Senhor a Abraão foi algo especial. Deus não estava ali aparecendo em forma simples, mas de forma especial. E Deus aparece para Abraão e traz a Abraão uma notícia que certamente lhe surpreendeu. E aqui nós vamos para o primeiro ponto, porque o primeiro ponto da lição fala sobre os anjos visitam Abraão. Leia comigo, por favor, essa parte que está aí clareada na sua tela. Diz assim: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos Carvalhais de Manre, versículo 1. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão: a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, abre aspas, quando tinha aquecido o dia, fecha aspas, versículo 1. Tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou, quero dizer, 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles, prostou-se em terra, e esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Eu só queria fazer uma pequena ressalva nesta fala que acabamos de ler da lição, que o autor, de forma muito clara, ele tem trazido uma explicação muito objetiva do texto bíblico, mas aqui, ao nosso parecer, faltou essa observação em deixar claro de que esses 3 anjos aqui, 2 são anjos comuns, por assim dizer, mas há um entre esses 3 que recebe o nome de o anjo do Senhor. E se você analisar o capítulo de número 18, todas as vezes que esse anjo do Senhor aparece, o nome Senhor vai aparecer em caixa alta, que é justamente a indicação do tetagrama, que eu já expliquei aqui, que é as 4 letras do nome do Eterno. Significa dizer que não foram 3 anjos comuns, como querubins, ou serafins, ou arcanjos, mas 2 anjos comuns, mas um diferente. Tanto é que desses 3, 2 vão à cidade de Sodoma e Gomorra e um fica com Abraão. E esse que fica com Abraão recebe adoração, ele fala na primeira pessoa como sendo o Senhor, e além disso ele julga aquela nação, aquelas cidades.
Se fosse um anjo comum, primeiro, ele não receberia adoração. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que anjos que foram alvos de inclinações de alguém, eles repreenderam aquela pessoa. Por exemplo, João, na ilha de Patmos, quando ele vê aquele anjo, ele se dobra para adorar e o anjo diz: João, não, adora a Deus, João. Eu sou teu servo e conservo de teus irmãos. Então, se aquele anjo recebeu a adoração de Abraão, logo ele não é um anjo qualquer. Segundo, esse anjo veio trazer uma notícia a Abraão boa. Antes de falar da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, este anjo, versículo de número 10 em diante, nos diz de que faz uma promessa a Abraão dizendo que dali a um ano ele tornaria no tempo da vida, né? Aí a gente arredonda para um ano, mas aí o tempo da vida aqui era o tempo de uma gestação, como ainda hoje é, de 9 meses. E aquele anjo disse que por este tempo da vida, Sara, a mulher de Abraão teria um filho. Então, esse anjo faz uma promessa. E qual era a promessa? De que aquela mulher engravidaria, ou seja, ela geraria. E esse anjo fala na primeira pessoa, dando a ideia de que é ele quem vai fazer isso. Então, anjo nenhum tem poder de criar nem de dar a vida. Ele tem apenas a missão de anunciar uma mensagem, como aconteceu com Maria, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus e também de Lucas. Então, esse anjo fala na primeira pessoa, esse anjo recebe adoração, esse anjo recebe o nome do tetagrama, que é Yud Re Vav Re. Esse anjo julga, porque quando Abraão recebe a segunda notícia, a primeira é de que sua mulher geraria. A segunda é de que Sodoma e Gomorra seria destruída, porque o Senhor estava julgando aquela nação. Então esse anjo vai conversar com Abraão e Abraão vai pedir àquele anjo que não cometesse tal ato. Se ali tivesse 50 justos e depois 40 justos, 30 justos, aí foi diminuindo até chegar em 10. Esse anjo, ele decide se vai destruir ou não aquelas cidades. Se fosse um anjo qualquer, ele não poderia tomar essa atitude, porque ele não teria a autoridade para isso fazer. Então só por aí já fica claro de que esse anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Inclusive, há autores bíblicos que defendem de que ali era uma cristofania. O que seria uma cristofania? É uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. É como se Jesus tivesse aparecido lá no Antigo Testamento. Isso aparece aqui para alguns autores em Gênesis 18. Isso aparece também lá no livro de Daniel, quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, é lançado ali na fornalha de fogo, ali aparece o anjo do Senhor. E em outras aparições, como aconteceu, por exemplo, com Josué. Josué diz que aquele anjo, o mensageiro do Senhor, ele está com uma espada inflamada, uma espada reluzente. E ali, inclusive, Josué adora aquele anjo, ele recebe adoração. Então, há uma indicação de que ali é a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Nós não vamos entrar aqui nessa discussão se aqui era Cristo ou era o próprio Deus Pai, mas a verdade é que aqui não é um anjo comum, e sim a pessoa de Deus. Se na pessoa do Pai ou do Filho, é uma discussão que não vem aqui ao caso, mas que era a pessoa de Deus era. Por que a gente fez essa ressalva? Porque na lição não apresentou essa pequena observação. O subtópico 2 do primeiro ponto fala sobre a hospitalidade de Abraão. Leia comigo aí, por favor. Diz assim: o patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e, enquanto estava ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens
desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18, verso 10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e por Sara. Aqui é algo interessante porque o texto nos diz claramente de que aqueles anjos foram levar duas notícias. Uma notícia que traria alegria a Abraão e uma notícia que traria preocupação e tristeza. E qual é a notícia que traria alegria? Sara vai ser mãe. Havia passado aproximadamente 24 anos até aqui. Daqui a mais um ano, 25, ela estaria com a criança em mãos. Então, Abraão certamente já estava, quem sabe, até um pouco triste, apesar de ser o pai da fé, um pouco angustiado, porque a gente percebe isso quando ele questiona a Deus sobre o seu descendente, não é? Porque ele não tinha filho, ele diz: Senhor, o meu herdeiro será meu servo, Eliezer, o Damasceno, né? De Damasco. E o Senhor disse: não, o teu descendente será aquele que vai sair das tuas entranhas. Só que fazia já 24 anos que Abraão esperava esse milagre acontecer. E aqui o texto aparece e Abraão questiona o Senhor, não é? Porque quando nós olhamos aqui, olha, o que diz ainda o versículo de número 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor, aparece aqui o Senhor em caixa alta, né? Mais uma vez, a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Inclusive, esse versículo 13 aqui é interessante, porque esse versículo 13 mostra a onisciência desse ser, né? Um anjo comum, ele tem sim poderes, por assim dizer, sobrenaturais, mas veja que Sara estava escondida dentro de casa, dentro da tenda, visivelmente ela não estava apresentável, e esse anjo diz que ela riu, ele sabia. Isso é uma característica interessante, isso mostra também a onisciência desse ser, mostrando que isso é uma característica divina, né? Conhece todas as coisas. E o versículo 14 diz, versículo 13, e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14, olha o que é que o anjo diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E aqui aparece Senhor, mais uma vez em caixa alta, indicando que é o próprio Deus. Se você comparar esse texto com o texto que aparece lá no Novo Testamento, quando o anjo Gabriel vai até Maria e diz que Maria seria mãe, que ela ia conceber e ia dar à luz um filho, Maria também faz seus questionamentos. E o que é que o anjo diz? Porque para Deus, não é para mim, eu sou apenas um mensageiro, para Deus nada é impossível. Essa fala do anjo aqui, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É a mesma coisa. O Senhor está dizendo: olha, eu sou poderoso para cumprir com aquilo que eu falei. E o texto nos diz: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Se você analisar o capítulo de número 21, e o versículo 1 diz assim: e o Senhor, veja que aparece o Senhor mais uma vez em caixa alta, é aquele mesmo Senhor que estava falando com Abraão. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Então veja, o texto é claro. O texto não deixa dúvida que foi Deus. Porque no capítulo 18, versículo 14, o anjo diz: olha, te visitarei por este tempo. Quando Sara tiver um filho, eu vou te visitar. No capítulo 21, versículo 1 diz: e o Senhor visitou a Sara. E Senhor aqui está em caixa alta, em maiúscula, dizendo que é Deus. Então foi Deus que esteve lá. Ok?
Veja o que é que o texto diz. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então foi o próprio Deus aqui mesmo. Foi Deus visitando Abraão. E eu creio que nesse dia Abraão encheu seu coração de alegria. E o subtópico 3 do primeiro ponto fala sobre o riso de Sara. Olha o que é que diz aqui. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Versículo 14, a gente acabou de ler. Deus conhece o nosso coração e viu a fé no coração de Sara, apesar da sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, Ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Então aqui muda-se a mensagem. Até aqui, o versículo de número 14, o versículo 15, inclusive o versículo 16, a mensagem é boa. Mas no versículo 16 diz assim: e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Versículo 17. Daqui o texto muda. Do versículo 1 ao versículo 16, foi uma visita agradável, uma visita que resultou numa promessa, a visita de Deus e daqueles anjos na casa de Abraão. Mas a partir do versículo 17 muda-se, porque o texto diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Veja que mais uma vez esse anjo fala na primeira pessoa. Isso não podia ser um anjo qualquer. Nenhum anjo tem condição de fazer isso. Mas ele disse o Senhor, ou seja, disse Deus, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Aí diz, porque eu, veja que é a primeira pessoa, eu o tenho conhecido, que nele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Veja, até mim. Não chega clamor diante de anjo nenhum, a não ser diante de Deus. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então veja, aqueles 3 anjos vêm à casa de Abraão. Um deles, que é o Senhor, anuncia que Sara ficaria grávida e seria mãe. E depois disso, daqueles 3, 2 vão para Sodoma e Gomorra, e um, que é o Senhor, fica com Abraão. E aqui vai chegar a segunda notícia. Qual é a segunda notícia? Sodoma e Gomorra serão destruídas. Porque o texto diz aqui, olha, versículo de número 20, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Deus é um Deus de justiça. Observe que no mesmo dia que ele trouxe a mensagem de alegria, ele também traz uma mensagem de juízo. Isso aqui é muito sério. E aqui eu quero me dirigir mais especificamente para você que está nos acompanhando neste momento. É bom lembrar de que Deus, ele é amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, nós não podemos esquecer de que Deus também é justiça. Aquele que julga, aquele que aplica a punição necessária. Eu diria que o mesmo nível do amor de Deus está equiparado
no mesmo tamanho da sua justiça. Nunca esqueça disso. De Deus não se zomba. Não brinque com Deus. Porque o Deus que estende as mãos para Abraão e diz: tua esposa vai ter filho daqui a um tempo e eu voltarei para confirmar isso, é o mesmo Deus que diz: a cidade de Sodoma e Gomorra será destruída. Então você tem que lembrar, nós devemos lembrar, de que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Nunca esqueça disso. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Bom, então, a partir deste texto, nós vamos ver que a mensagem agora muda. E aqui nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Eu queria convidar você para ler comigo esse segundo tópico. Tem como tema: Deus anuncia seus planos a Abraão. Olha aí, está marcado na sua tela, você pode ler conosco. Diz assim: o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Gênesis 13, do 1 ao 12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso está em Gênesis capítulo 13, e o versículo 13, que diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A terra que Ló escolheu ir era uma terra bonita por fora, mas por dentro era putrefa. Isso fala muito aos nossos corações hoje. Nem sempre a beleza exterior indica a beleza interior. Quando ele olhou para aqueles carvalhais de Manre, quando ele viu ali aquela terra, ele disse: ali é o lugar onde a bênção de Deus está. Mas nem sempre o que é florido, nem sempre o que está verde, significa dizer que a bênção de Deus esteja ali. É preciso ter muito cuidado, é preciso vigiar, porque a beleza externa não indica a beleza interna. Mas Deus sabe, porque Ele sonda todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele conhece o coração, ou seja, o íntimo de cada um. Voltando para a lição, nós podemos perceber de que a cidade para onde Ló foi era uma cidade distante do Senhor. O subtópico 2 fala sobre o pecado leva à destruição. Está aí na sua tela. Diz assim: o texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Salmos 25, 14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão, abre aspas: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei, fecha aspas. Gênesis 18, 21. Quando Deus disse que descerei e verei, é descer no sentido físico mesmo, não é? Porque Deus já estava ali com Abraão. Então é descer no sentido de ir até lá, aquela cidade, e verificar aquele pecado e julgar aquele pecado. E o texto nos diz de que o Senhor fica com Abraão e os dois anjos vão executar a missão, que é justamente o que está no próximo subtópico, que é o subtópico 3, que fala sobre a intercessão. Por favor, acompanhe comigo. Veja o que é que diz aí. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor
ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontrava-se Ló encontrava-os e convida-os para a noite em sua casa. Porém, os habitantes de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas 2 filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo, conforme Gênesis 19, 24. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. E aqui tem vários textos, Deuteronômio 29 e 23, Isaías 1 e 9, Romanos 9 e 29 e Judas, versículo 7. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Aqui a gente precisa fazer algumas pontuações. Primeira pontuação é sobre Abraão. Ele é um exemplo de intercessor. Veja que quando Deus disse que ia destruir aquela cidade, ele clama a Deus e ele pede ao Senhor, versículo 24, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E aí vai o diálogo com Deus, e esse diálogo vai diminuindo até chegar em 10. Então veja que Abraão é um típico exemplo de um intercessor. Ele intercede por aquelas cidades, por aquelas pessoas. Isso é um exemplo do que a igreja tem feito hoje, né? A igreja vive em um ambiente distante de Deus, onde o pecado ele aumenta a cada dia, mas a igreja tem essa função, tem esse papel de interceder pelos pecadores. Então a primeira coisa que precisamos dizer é que Abraão aqui é um exemplo daquele que intercede pelo povo. E isso aqui tem que ser destacado, essa característica de Abraão. A segunda coisa que precisamos de destacar aqui é que aquela cidade, ela chegou a um nível de pecado tão grande que quando aqueles anjos chegaram ali, os homens quiseram abusá-los sexualmente falando. Há uma versão que diz que eles queriam abusá-lo moralmente ou sexualmente. Inclusive a expressão sodomia, ela, por conta de Sodoma, ela conota-se a uma relação sexual fora do padrão estabelecido pela normalidade divina, não é? Quando alguém diz assim, sodomita, quando Paulo diz, e ficarão de fora os sodomitas, lá quando ele escreve aos Coríntios, ele está se referindo às pessoas que têm essa prática sexual perversa, uma prática sexual diferente daquilo que Deus estabeleceu para um homem e uma mulher. Então, para que você tenha ideia, essas cidades, elas tinham um alto nível de pecado que queriam abusar daqueles anjos. Certamente eram anjos que estavam em forma humana, de boa aparência, e eles se encantaram por aqueles homens. E aqui acontece algo que eu queria pontuar em terceiro lugar. Primeiro, a intercessão de Abraão. Segundo, o alto nível de promiscuidade, de pecado, de sujeira moral daquela cidade ou cidades.
Mas, em terceiro lugar, a atitude de Ló. Ele faz algo que nos traz estranheza. Ele simplesmente sugere que aqueles moradores abusassem das suas filhas e deixassem aqueles homens livres. Isso torna-se um tanto quanto estranho, porque estar ciente de que as filhas seriam abusadas por aqueles homens como pai, isso foge um tanto do nosso entender ser correto, né? Ele não deveria fazer isso. Alguém pode defender Ló e dizer, não, ele fez isso por temor àqueles anjos, àqueles homens. Mas, no meu pensar, isso não justifica essa atitude. Ele, como pai, demonstrou de que, moralmente falando, ele também falhou nesse aspecto. Uma quarta coisa que eu queria dizer é sobre essa queda desse fogo e enxofre. A arqueologia moderna já comprovou de que aquelas regiões ali onde ficava Sodoma e Gomorra estão até hoje improdutivas. Talvez você já deve ter escutado falar sobre um lugar chamado Mar Morto. Se você for em Israel em qualquer viagem e você for no Mar Morto, o Mar Morto é bem próximo a essas cidades de Sodoma e Gomorra. E nesse mar é chamado de Mar Morto porque, pela concentração muito grande de sal, de enxofre, nada sobrevive. E isso é justamente por conta do que aconteceu aqui. Todas aquelas cidades que estão ali próximo ao Mar Morto, hoje, ainda hoje, veja, nós estamos falando de Abraão. Abraão é 1.500 anos antes, 2.500 anos antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, ou seja, faz mais de 4.000 anos. E ainda hoje, nós temos terras improdutivas por conta do alto índice de enxofre, que enxofre é uma substância que está contida no sal, né? O Mar Morto, para que você tenha ideia, se você pegar uma pedra de 20 quilos e jogar, ela não vai afundar, ela vai boiar de tanto sal que tem ali naquela água. E o que significa isso? Que ali ficou o sinal do juízo de Deus até hoje. Nós não queremos entrar aqui nos detalhes sobre o que foi essa chuva de enxofre. A Bíblia diz que foi uma chuva de enxofre e fogo. Há arqueólogos, cientistas que já comprovaram que nesse período aconteceu uma queda de um meteorito na Terra, e quando ele vinha se aproximando a aproximadamente 50 quilômetros da Terra, ele se explodiu e caiu, transformando-se em pedaços de fogo, e ali foi transformado ali em enxofres. Tem várias pesquisas na internet que podem falar sobre isso, não é o caso aqui. Mas o que eu quero dizer é que ficou o sinal de Deus ali. E isso é uma lição que eu não posso esquecer. Até hoje, nas cidades próximas ao Mar Morto, a terra é riquíssima em enxofre, porque Deus deixou o sinal do seu juízo, para que nunca esqueçamos de que Ele cobra santidade. Bom, vamos para o próximo ponto, que é o último. Aqui a gente vai correr um pouquinho, é o menor pontinho que tem, é o terceiro ponto, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos acompanha aí, por favor. Primeiro ponto, subtópico. Deus é fogo consumidor. Diz assim: depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis capítulos 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, ou seja, santidade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Achei muito bom essa parte, porque o autor deixa claro de que o amor de Deus, ele não exime a sua justiça. E aqui fica patente aos nossos olhos de que o Deus
que ama é o Deus que pune. Há um texto lá em Provérbios, quando o proverbista Salomão diz assim, que assim como um pai que ama, castiga o filho, Deus também faz isso conosco. Deus, por amor à nossa vida, Ele nos castiga se necessário. Se necessário. Então aqui essa história de Sodoma e Gomorra é o típico exemplo de que Deus não tolera o mal. Vamos para, vamos para o segundo ponto, subtópico, né? Que fala sobre uma catástrofe sem igual. Já estamos chegando aí ao final. Esse é o penúltimo, né? Subtópico. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículos do 15 ao 23. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Gênesis 19, 14. Aqui é importante dizer uma coisa. Estes genros de Ló provavelmente eram homens ímpios, porque capítulo 19, versículo 14, diz claramente de que eles zombaram do sogro. Olhe, isso aqui é muito sério. Nós que somos pais, devemos orar e pedir a Deus que coloque na vida dos nossos filhos esposas e esposos crentes. Porque a pior coisa do mundo é você ter um genro que não sirva ao Senhor. Veja o que é que diz o texto. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, pelos seus genros, como zombador aos olhos de seus genros. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apareceram, apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Veja que os anjos não mencionou os genros. Os anjos mencionou Ló, a esposa e as filhas. E aqui fica um alerta para a gente, né? Que Deus nos guarde e nos livre. E que tenhamos felicidades ao saber que nossos filhos encontraram cônjuges fiéis ao Senhor. Para terminar, nós temos o último subtópico, que é o terceiro, que fala sobre transformada em estátua de sal. Olha o que é que diz. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez por ver as cidades queimando, entre aspas, e ficou convertida em uma estátua de sal, fecha aspas, Gênesis 19, 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Gênesis 19, versos 24 a 25. E aqui a gente termina essa lição pontuando a lamentável escolha da esposa de Ló. Ela olhou para trás. Assim como aqueles moradores da cidade foram destruídos pelo fogo, a mulher de Ló foi destruída não pelo fogo, mas pela sua ganância. Talvez por não valorizar aquilo que Deus disse, ela olhou para trás. O fato de olhar para trás tem a ver profundamente com não desapegar das coisas do passado.
Olhar para trás tem a ver com não abandonar o que ficou para trás. Seu coração estava ainda inclinado para as coisas que estavam lá em Sodoma e Gomorra. E aqui a gente precisa abrir um parêntese antes de terminar e dizer de que, infelizmente, muitos estão nesta mesma situação, com o coração preso ao passado. Eu quero nesta ocasião terminar dizendo de que não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Se Deus te livrou da destruição de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás e jogue fora aquilo que Deus te deu, que foi o livramento, a salvação e a possibilidade de viver. A mulher de Ló é um exemplo de que aqueles que não escutam a voz de Deus sofrem, porque olham para trás. E nesse momento, nós queremos encerrar esta lição agradecendo a Deus por ter a oportunidade de aprender lições maravilhosas. Lição de intercessor, como Abraão, lições de fé, mas também lições, sabe de quê? De que aqueles que olham para trás, eles perdem a bênção de Deus. Firme o seu olhar para frente, como disse Paulo, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos, neste momento, concluir esta lição agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção sobre a nossa vida. Convidar aqui o companheiro professor Jonas Santana para orar conosco, terminar essa lição de hoje, agradecendo, professor, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós guardamos da parte do Senhor, lições maravilhosas, né? Vamos orar. Sim, senhor ministro. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que Tu nos concedeste nesta manhã de hoje. Obrigado por uma lição tão profunda, Deus, que nos enche o coração em saber de que a Tua palavra ela é maravilhosa porque ela nos apresenta os acertos, mas também os erros dos personagens que aqui estão narrados as suas histórias. Para acertarmos como quem acertou e para não errarmos como quem errou. Então nos ajuda para que possamos olhar para frente, para o nosso autor e consumador da fé. Nos dar uma tarde abençoada, um domingo cheio da Tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do querido e amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.